E hoje nós vamos debater das infrações e penalidades, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Na sequência é o nosso 10º encontro e vamos partir do artigo 103. Lembrando aos nossos face-friends que as 9 partes anteriores estão disponíveis no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes, e também disponível nessa fanpage, que quem estiver aqui assistindo agora vai ver que é a fanpage do Enfermagem News. Nós trabalhamos até o nosso capítulo 9, nossa 9ª parte, nós trabalhamos até o artigo 102, e a partir de agora nós damos sequência com o artigo 103. Nós trabalhamos o preâmbulo, fizemos a parte de direitos, fizemos a parte de deveres, fizemos a parte das proibições e agora vamos para a parte das penalidades. O Código de Ética, como ele é um código que regula a atividade das pessoas, a atividade do profissional de enfermagem, ele traz no seu escopo a previsão de aplicação de sanções, de aplicações de reprimenda. E o artigo 103, ele vai dizer a caracterização das infrações éticas disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades, rege-se por este código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Ou seja, o que é que esse artigo 103 está trazendo? O que é que ele está dizendo? Que a infração cometida por um profissional de enfermagem pode ser apenada, pode ser sancionada, pode receber uma sanção de outros instrumentos normativos, instrumentos esses diferentes de tão somente do Código de Ética. Pode ter, por exemplo, o dever de reparar com base no Código Civil, pode ter uma sanção penal com base no Código Penal, pode ter uma sanção com base no Código de Direito do Consumidor, vai depender de como que a ação se desenvolveu e onde se desenvolveu. O artigo 104, ele vai trazer a seguinte hipótese: considera-se infração ética disciplinar a ação, a omissão ou conivência que implique em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética do Profissional de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema Conselhos Regionais de Enfermagem, sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Isso aqui é a delimitação da aplicação do Código de Ética. A delimitação, onde que ele alcança na sua ação disciplinar, onde que ele alcança, onde que é o alcance ético dele. Ou seja, nas ações e omissões e conivência que impliquem desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética dele próprio, do Código de Ética de Enfermagem, ou a inobservância de normas do sistema COFEN, Conselhos Regionais. E aí você pode me perguntar: Edson, e se eu desobedecer o Código Civil, eu vou ser apenado pelo Código de Ética? Óbvio que não, porque ele já traçou a delimitação dele aqui. O próprio Código de Ética e as normas do sistema COFEN, Conselhos Regionais. O artigo 105, ele vem com a outra. Artigo 105. O profissional de enfermagem responde pela infração ética e disciplinar que cometer ou contribuir para a prática, e quando cometida por outrem, delas obtiver benefício. Ou seja, se ele comete a ação, ele responde pelo Código de Ética ou disciplinar. E se ele se aproveita da ação cometida pelo terceiro, também comete a infração de natureza ética. Então fica claro aqui, mais uma vez ele está delimitando a abrangência desse Código de Ética. O artigo 106 ele vai trazer a gravidade da infração é caracterizada
por meio da análise dos fatos ou do fato, dos atos praticados ou atos omissivos e dos resultados. Ou seja, não é tão somente a ação, mas é preciso dizer que a gravidade dessa ação, como que a gente aplica essa ação, como que o conselheiro que vai ser o julgador dessa ação, como é que o conselho que vai julgar essa ação, como é que ele vai aplicar essa ação? Ele vai aplicar levando em conta as características do meio da análise do fato. Ele tem que analisar o fato, ele tem que analisar o ato praticado, ele tem que analisar o ato omissivo e tem que levar em conta o resultado. Por exemplo, você não pode condenar alguém pelo resultado morte se não houve resultado morte. Você não pode condenar alguém pela gravidade do dano se não houve dano. Então é preciso você ter uma sequência, análise do fato, e para aplicar a gravidade tem que analisar também o resultado provocado. O artigo 107, ele vai dizer que a infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético Disciplinar vigente, que é a Resolução 370, que depois nós vamos fazer alguns comentários no momento oportuno. Nós vamos fazer alguns comentários sobre ela aqui no nosso canal. A Resolução 370 é o nosso Código de Ética, é o nosso Código de Processo Ético Disciplinar, que também foi aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem. E lá, nesse Código de Ética, nessa Resolução 370, vem dizendo como que se processa, como que se dá o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que é fundamento da jurisdição previsto na Constituição Federal, previsto nos Códigos de Processo, previsto na legislação brasileira. Tá? Então é preciso que a gente entenda que a infração apurada em processo instaurado, conduzido nos termos do Código de Processo Ético Disciplinar vigente. O artigo 108, ele vai dizer que as penalidades a serem impostas pelo sistema COFEM, Conselhos Regionais, conforme o que determina o artigo 18 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, aqui a gente abre um parênteses para dizer que essa lei é a lei que criou os conselhos, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem, são os seguintes. Primeiro, a de menor gravidade. A de menor gravidade é a advertência verbal. Tá? Aí, graduando isso aí, você tem multa, você tem suspensão do exercício profissional, que conforme a previsão do Código de Processo, são de 29 dias. Nós vamos ver depois isso aí. Né? Cassação do direito do exercício profissional e a cassação do direito do exercício profissional. Então, nós vamos ter 5 tipos de penalidades. Quais as penalidades que eu vou ter? Eu vou ter advertência verbal, eu vou ter multa, eu vou ter censura, eu vou ter suspensão do exercício profissional e eu vou ter a cassação do direito do exercício profissional. As 4 primeiras possibilidades, ou seja, advertência, multa, censura e suspensão do exercício profissional por um determinado período, são aplicadas pelos conselhos regionais. Caso haja indicação de cassação do direito do exercício profissional, esta só poderá ser aplicada pelo Conselho Federal de Enfermagem. E aí você tem, lá no artigo 108, parágrafo 1º, a advertência verbal consiste na demonstração ao infrator de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas. Ou seja, o órgão, através de um seu representante, do presidente, do secretário, do tesoureiro, através de um representante, vai admoestar, vai conversar com o infrator em um lugar reservado, se não é em público, é em lugar reservado, na presença de 2 testemunhas, é por isso que é reservado, não é sigiloso, é reservado na presença de 2 testemunhas,
e isso será registrado no prontuário do infrator. Em que consiste a multa, que é o parágrafo 2º? A multa consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento. Olha, digamos que o infrator é enfermeiro. Que multa ele vai pagar? Ele pode pagar valor de unidade até 10 valor de unidade. De quem? Do enfermeiro. Se ele for técnico, ele pode pagar de 1 até 10 valor de unidade de técnico. Se ele for auxiliar, também do mesmo jeito, de 1 até 10 valor de unidade do auxiliar. Em que consiste a censura? Que é o parágrafo 3º. A censura consiste em supressão, repreensão, que será divulgada em publicações oficiais do sistema COFEM, Conselhos Regionais, por um período de até 90 dias. A censura consiste em repressão que será divulgada nas publicações do Conselho Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Então, se você recebe uma censura, se o profissional recebe uma censura, essa censura será publicada nas páginas do Conselho Regional de Enfermagem, na página do Conselho Regional de Enfermagem, na página do COFEM e em jornais de grande circulação da cidade ou do estado onde esse profissional está inscrito. E aí você tem o parágrafo 4º, que é a suspensão. Que é a suspensão? A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias. Ou seja, o profissional de enfermagem pode ser suspenso por 90 dias e será divulgado nas publicações oficiais do sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grandes circulações e comunicado aos órgãos empregadores. Aqui há uma gravidade maior, diferente da censura, porque a censura consiste apenas na divulgação. Na suspensão, o profissional de fato fica sem poder exercer a atividade profissional por 90 dias. Isso é comunicado ao seu empregador. O seu empregador vai suspender as atividades dele no órgão que ele trabalha por esses 90 dias. E decorrente disso, você tem também a suspensão dos seus salários, também por um período de 90 dias. Então aqui você tem uma gravidade maior. E por fim, você tem o parágrafo 5º dizendo que a cassação consiste na perda do direito de exercício da enfermagem por um período de até 30 anos, e será divulgado nas publicações do sistema COFEM, Conselho Regional de Enfermagem, e nos jornais de grande circulação. Olha, você tem a suspensão de 90 dias e você tem a cassação. A diferença entre um e outro é que, por exemplo, eu posso cassar um profissional, o Conselho Federal de Enfermagem pode cassar um profissional por exemplo, por 180 dias, tá? Ele pode cassar esse profissional por 180 dias, assim como ele pode cassar até por 30 anos. Ele pode cassar por 5 anos, ele pode cassar por 6 anos, por 3 anos, por 4 anos. Diferente da suspensão, que é aplicada pelos regionais e só pode ser até 90 dias. Se o Conselho Regional de Enfermagem entender que a suspensão deve ser maior do que 90 dias, ele vai ter que remeter esse processo para o Conselho Federal de Enfermagem, pedindo a cassação do profissional por um período maior. O parágrafo 6 diz: as penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator, ou seja, qualquer penalidade aplicada registra-se no prontuário do infrator para que fique gravado para sempre lá. Lembrando que eu estou falando gravado para sempre, mas você tem aí o período que a gente chama, que pede a primariedade, né? Então tem outros elementos que, embora esteja gravado lá, mas não vai se poder usar para
justificar, por exemplo, a reincidência, tá certo? Mas isso é uma questão mais processual lá do Código de Processo, que é a Resolução 370. O parágrafo 7 vai dizer o seguinte: nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação em todas as categorias em que foi inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso de cassação, após o processo de reabilitação. E aí a gente traz um outro elemento aqui, que na pena de cassação, lá no Código de Processo Ético, no Código de Processo Ético Disciplinar, que é a Resolução 370, vai dizer como é que se faz o processo de reabilitação. Então, tem um procedimento específico para a reabilitação após o cumprimento da pena. E no caso da cassação, a carteira ou as carteiras desse profissional, nós temos profissionais que têm carteira de auxiliar, carteira de técnico, carteira de enfermeiro, carteira de especialista, carteira de mestre, carteira de doutor. Então, num caso desse, todas as carteiras são retidas e só serão devolvidas no caso de cassação após o processo de reabilitação. No caso de suspensão, após o cumprimento da suspensão. No artigo 109, as penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional são de responsabilidade dos conselhos regionais. Nós, inclusive, já tínhamos comentado isso. Serão registrados no prontuário do profissional de enfermagem. A pena de cassação do direito do exercício profissional é de competência, somente ele, é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme disposto no artigo 18, parágrafo 1 da lei número 5.905, que é a lei que cria os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem de 1973. O parágrafo único do artigo 109 vai dizer: na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidente dos Conselhos de Enfermagem. Olha, aqui nós estamos falando do chamado duplo grau de jurisdição. Por exemplo, se você é condenado no Conselho Regional de Enfermagem, a instância superior a qual você recorre, você recebe um prazo, uma notificação, um prazo para recorrer, será o Conselho Federal. Caso no processo de cassação, quem faz esse processo é o Conselho Federal. Portanto, o órgão de deliberação, o órgão de recurso vai ser a Assembleia de Presidentes. Ok? O artigo 110 vai dizer: para a graduação da pena e respectiva imposição, considera-se. Nós vamos para o artigo 110 e agora nós já vamos falar da graduação da pena. Como é que eu aplico de fato, como é que o legislador pensou para que o aplicador, para que o juiz, o julgador, o conselho aplique a pena. Primeiro, a gravidade da infração. Então, vai-se analisar a gravidade da infração. A infração é de natureza média, leve e grave. Então, uma dessas, definindo a gravidade, você já tem o primeiro elemento. Aí depois você vai analisar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. E depois você vai avaliar o dano causado e o resultado. Além disso, um outro elemento é os antecedentes do infrator. Se você tem reincidência, se não tem reincidência, se você tem bom comportamento, se não tem, se você respondeu processo anteriormente, se você tem outras denúncias. Então, tem que buscar esses elementos, esses 5 elementos que são a gravidade da infração, as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes, o dano causado e o resultado e o antecedente do infrator.
Então esses são os elementos que compõem aí a gradação da pena. Aí o artigo 111 ele vai dizer: são consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. No Código de Processo, no Código de Ética anterior, nós não tínhamos essa nomenclatura das infrações moderadas, né? Você tinha média, leve e grave, você tinha leve, média e grave, mas essa moderada você não tinha. Neste você tem um elemento novo, que é as consideradas infrações moderadas. E aí ele vai trazer aqui os conceitos. São consideradas infrações leves a que ofendem a integridade física, mental e moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que vêm a difamar a organização da categoria ou as instituições, ou ainda que cause danos patrimoniais ou financeiros. Então, os danos patrimoniais, financeiros, as falácias, as calúnias, essas são as consideradas de natureza leve. E aí são consideradas infrações de naturezas moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro. Então, digamos que você faça uma intramuscular de forma equivocada, de forma errada, e a vítima, a pessoa que sofreu essa infração, que sofreu dano direto, ela passa aí 30 dias com o braço enfaixado, ou tem um problema no braço de 30 dias. Então, ela cai justamente nessa situação, né? Que são as moderadas, que provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função, na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, danos patrimoniais e financeiros você tem tanto na leve como na moderada, e aí vai precisar fazer-se um estudo se você vai aplicar pela moderada ou se vai aplicar esses danos patrimoniais e financeiros, se vai aplicar pela leve ou pela moderada. O parágrafo 3º são consideradas infrações graves as que provocam perigo de morte, debilidade permanente de membros, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causam danos materiais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, nós vemos aí que danos materiais, patrimoniais e financeiros vêm acompanhando aí em todas as infrações. Aí, de fato, nós precisamos de um estudo apurado para dizer se for só o dano material e imaterial, onde é que nós vamos aplicar isso, porque tem que conjugar com os outros elementos. E o parágrafo 4 são consideradas infrações gravíssimas a que provoque a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável à pessoa. Já não entra mais aí o dano patrimonial e financeiro. E aí vem a questão dos agravantes e os atenuantes, que são também preponderantes para que a gente possa discutir, que é o artigo 112, e por hoje nós vamos encerrar com o artigo 112. Vamos fazer aqui o rol dessas circunstâncias. São circunstâncias atenuantes. O que é que atenua essa pena? São circunstâncias atenuantes. Teu infrator procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato. Que outras circunstâncias atenuantes a gente tem? Ter bons antecedentes profissionais. Você pega a ficha desse profissional, você vai na instituição, você pede informação sobre esse profissional, você vai entre os amigos, né, que já empregaram ele, as pessoas que já empregaram ele, e você tem lá uma ficha exemplar, todo mundo fala bem, as testemunhas falam bem, então você tem aí também um atenuante. Qual seria outro atenuante? O terceiro atenuante: realizar o ato sob coação ou intimidação ou grave ameaça. E aqui a gente também precisa ter um olhar específico, porque quem realiza o ato cumprindo ordem e determinação superior está realizando sob coação. E muitas vezes os nossos julgadores não querem entender que há essa coação, né? Que é a coação patronal, a coação que decorre da obediência
né, a coação que decorre do vínculo empregatício, onde o trabalhador é a parte hipossuficiente, aquela que não tem força para se rebelar a essa ordem, isso é considerado uma coação. E aí nossos julgadores têm que olhar para isso como de fato sendo uma coação. Tá? Para quê? Para que possa servir como atenuante para essa infração. E aí você tem a quarta, que é realizar o ato sob emprego geral de força física. Aí alguém força de fato você a realizar o ato. É muito comum, por exemplo, em cidade do interior, você ser coagido a fazer um procedimento porque os acompanhantes, os familiares do paciente estão lá, e se você não fizer, você corre o risco de sofrer agressão física. Então isso tem que ser observado, e os profissionais, diante dessa situação, têm que colocar essa possibilidade nos seus processos. O 5 é ter confessado espontaneamente a autoria da infração. Então ele chega e diz, olha, eu cometi uma infração, enfim, isso vai servir de atenuante. E o 6º, ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos, prestar todos os esclarecimentos e etc. que é necessário. E aí nós vamos para o artigo 113, consolidando aí as chamadas circunstâncias agravantes. O que é que pode agravar uma infração? Pode agravar uma infração. Primeiro, acaba ser reincidente, né? Quando a gente analisa os antecedentes do profissional, você encontra no prontuário dele várias infrações ou vários cumprimentos de penas, e aí a gente vai depois discutir a questão da incidência, quando é que ele é reincidente ou não, mas em suma, em regra é isso. Ele é reincidente porque você encontrou na ficha dele, nos assentamentos dele, outras infrações e outros casos. Quando causar dano irreparável, isso também vai ser um agravante, né? Cometer a infração dolosamente, eu cometi porque quis, ele tem a vontade de cometer, se eu vou cometer, vai lá e faz, que é o dolo, é a vontade livre e deliberada, vontade livre, consciente, deliberada de realizar o ato, ele quer fazer, ele planeja, ele faz. Cometer a infração por motivo fútil ou torpe, sem importância nenhuma, simplesmente vai lá e sem nenhuma importância faz. Cometer a infração para assegurar, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração cometida. Aqui você nota que, por exemplo, digamos que, vamos pensar uma situação bem comum para entender. O cara desviou um cheque de instituições de saúde, ele era gestor, né? Desviou um cheque da instituição de saúde, e para justificar esse cheque que ele desviou, ele foge a uma auditoria. Então ele forjou a auditoria para justificar o cheque. Então ele fez uma infração para encobrir outra, né? É o que está dizendo aqui, né? E a 6ª, aproveitar-se da fragilidade da vítima. A vítima às vezes é despercebida, não tem força diante dele. A gente pode trazer aqui, por exemplo, os casos de agressão, os casos de abuso de autoridade, né? Os casos de assédio moral, por exemplo, onde a vítima termina não tendo força diante do seu agressor, e ele aproveita da fragilidade da vítima para praticar essa infração. Cometer a infração, aí já vamos para o 7º, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou à função ou exercício profissional. Então a gente nota aqui que especificamente é para o abuso de autoridade, para o assédio moral e etc., porque reduz a capacidade da vítima muito, porque a vítima vai ser o hipossuficiente dessa relação. E o 8º, ter esse agressor maus antecedentes profissionais. A gente combina lá o maus antecedentes profissionais com a reincidência, né? E aí você tem o 9º ou 9, alterar ou falsificar a prova ou concorrer para a desconstrução do fato que se relaciona com
o apurado na denúncia durante a condução do processo ético, de certa forma obstruindo aí a investigação que os conselheiros ou que o Conselho de Enfermagem possa fazer. Então nós aqui encerramos nessa parte da aplicação das infrações, tá certo? Que foi do artigo 103 ao artigo 113, que é das infrações e penalidades. E o nosso próximo News, nossa parte 11, nós vamos tratar de forma com mais calma, com mais paciência, da aplicação das penalidades, né? A gente vai ver como que a gente trata disso, de forma que nós vamos trabalhar o artigo a partir do artigo 114. Desejo a vocês uma boa... Aqui aproveite o vídeo, dizendo mais uma vez que o vídeo está disponível no nosso canal no YouTube, vai estar disponível a partir de amanhã ou depois no nosso canal do YouTube, no canal do professor Edson Gomes, vai estar disponível também aí na nossa fanpage Enfermagem News, e até o nosso próximo encontro com a aplicação das penalidades a partir do artigo 114.